Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por estar aqui compartilhando e ajudando o canal com a sua contribuição. Você acredita em botija? Não? Pois conheça essa história que te levará ao mundo do desconhecido. O homem que estava à beira da morte aparece para o amigo e oferece uma botija. O final dessa história você confere a partir de agora. No dia 23 de maio de 1985, eu tive uma experiência que marcou definitivamente minha vida. Pois naquele dia, eu tive a certeza que nossa existência não se limita a esse mundo e que nossas ações durante a vida terão consequências quando encontrarmos a morte. Meu nome é Carlos Damasceno, mas todos meus amigos me chamam de Zé Colmeia. Tenho 53 anos de idade. Faz mais de 30 anos que moro na cidade de João Pessoa. Eu nasci e passei toda a infância e até mesmo a juventude no município de Curral de Cima, aqui mesmo na Paraíba. E foi lá que enfrentei o sobrenatural. E a partir de agora, vou compartilhar com vocês a minha aventura. Por volta de 2 horas da tarde, eu e meu pai estávamos no pátio do nosso sítio consertando uma cerca que o gado tinha quebrado. De repente, minha mãe, Dona Rosa, chamou meu pai aos berros. Tião, vem aqui em casa. Armando está aqui e quer ter uma conversa com você. Agora não demora, pois a coisa é séria. Armando era um amigo do meu pai e filho do meu padrinho. Como o meu padrinho já estava doente, imaginei que não seria nenhuma notícia boa. Meu pai foi falar com o seu Armando. Depois de uma meia hora, voltou para o local que a gente estava consertando a cerca. Então disse: Armando veio avisar que compadre João não está nada bem e que o povo já está quase colocando uma vela na mão dele. Acho que dessa noite seu padrinho não passa. Você fica aqui e termina o serviço, que eu e tua mãe vamos lá para a casa dele. Depois que você terminar, pegue o cavalo e vá para lá também. Fiquei muito triste com a notícia, mas continuei com o serviço. Meus pais se arrumaram, pegaram nossa charrete e levaram meus irmãos para a casa do meu avô. De lá seguiram para a casa do meu padrinho. Por volta das 5 horas, eu terminei de arrumar a cerca, fui para casa, tomei um banho e preparei uma comida, pois o trabalho duro do campo causa muita fome, e comi bem depressa. Eu não gostava de andar sozinho pelas estradas, mas nesse caso não tinha jeito. Por volta das 6h30 peguei meu cavalo e fui para a fazenda do meu padrinho, que ficava mais adiante do nosso sítio, cerca de uns 5 quilômetros de distância. Meu cavalo era muito bom de galope e não demorou muito, eu cheguei e pude notar que já tinha muita gente em frente à casa. Algumas pessoas estavam fazendo uma fogueira para aguentar o frio da madrugada durante o velório. Cheguei e amarrei meu cavalo em um pé de umbu que ficava na lateral da casa. Eu estava muito triste, pois eu gostava muito do meu padrinho. Logo eu entrei na casa e fui direto para o seu quarto. Ele estava deitado na cama, inconsciente, e emitia um som semelhante a uma roncadeira muito alta, enquanto algumas mulheres ficavam rezando e cantando ladainhas em volta da cama. Depois que eu saí do quarto, fui na cozinha, onde estava minha madrinha chorosa, sentada em um banco de madeira, enquanto umas mulheres faziam chás, comidas, outros consolavam. Eu fui pedir a bênção dela e fui para a varanda, que ficava no fundo da casa. Quando eu estava lá, escutei um arrastado de chinelo. Em seguida, uma voz arrastada me chamando. Me virei na direção da voz e vi meu padrinho em pé, debaixo de uma jaqueira. Quando eu tive aquela visão, comecei a passar mal. Me deu uma suadeira danada. Então ele me falou: Carlinhos, o que está acontecendo na minha casa
Eu vejo muita gente lá dentro, mas parece que ninguém me vê e nem me escuta. E toda vez que eu vou para o meu quarto, eu apareço aqui no quintal. Mas ainda bem que você está me vendo. Todo mundo que sai aqui, eu chamo e ninguém me escuta. Eu não soube o que pensar. Então entrei novamente na casa e fui até o quarto do meu padrinho. Ele continuava inerte, deitado na cama, e as pessoas continuavam cantando e rezando em volta dele. Eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Não sabia nem se eu estava batendo certo da cabeça. Então eu tive a ideia de pedir ajuda para a Dona Loura, que era uma benzedeira. Imaginei que ela pudesse me ajudar. A chamei para o quintal e disse: Dona Loura, a senhora vai pensar que eu estou ficando lesado. Mas quando eu fui na varanda lá de trás, eu tive uma visão do meu padrinho embaixo do pé de jaca. Ele me chamou e perguntou o que estava acontecendo. Então saí correndo de medo. Dona Loura, que era entendida desses assuntos, ficou em silêncio, respirou fundo e depois me falou: Então, ele já deve ter morrido, mas não está conseguindo partir. Ele deve ter fava ou corpo fechado, por isso ainda fica sofrendo sem poder descansar. Você ainda está vendo ele? Olhei bem e o vi parado atrás da jaqueira. Então falei para Dona Loura que ele ainda estava lá. Dona Loura começou a conversar com ele e foi bem estranho, pois a mulher falava, mas não escutava, e eu repetia as palavras ditas pelo meu padrinho. Ela perguntou se ele já tinha feito algum trabalho para fechar o corpo ou se colocou alguma fava. Ele disse que não e que não aguentava mais aquela situação, queria partir e seguir o destino dele. Dona Loura então perguntou se ele tinha algum apego material. Nessa hora, ele começou a chorar e disse: Sempre fui um homem trabalhador. Juntei umas economias e escondi em uma botija lá na mata para a hora de uma precisão, uma doença ou uma coisa assim. Mas depois do derrame, eu não consegui mais falar, só agora me lembrei disso. Quando repetiu essas palavras para Dona Loura, ela disse: Pode ficar tranquilo, João. Se Deus quiser, hoje mesmo acaba o teu suplício. Quando ela falou essas coisas, a visagem de meu padrinho deu um sorriso e disse: Deus te abençoe, meu afilhado. E se quiser, pode ficar com a parte do que está enterrado. Saímos do quintal e entramos na casa. O meu padrinho continuava lá no quarto, sofrendo, sem poder se libertar daquele corpo. Dona Loura chamou meu pai e seu Armando para a gente conversar sobre o que estava acontecendo. Pelo fato de Dona Loura saber dessas coisas, eles acreditaram, mas só eu conseguia ver e ouvir o padrinho. E para poder encontrar a botija, eu tinha que ir junto. Antes da gente ir para desenterrar essa botija, Loura nos advertiu que era capaz que ela poderia estar protegida por algum demônio. Se estivesse, eles não deixariam a gente desenterrar tranquilamente. Por isso, ela nos levou até sua casa, que ficava a uns 100 metros de distância da casa do meu padrinho. Fez um ritual de proteção para que nós três pudéssemos desenterrar aquela botija. Ela colocou a gente em um círculo de pólvora, nos benzeu e logo depois colocou crucifixos em nossos pescoços. Nos deu um bote de vela branca, entregou para Armando um papel onde estava escrito um tipo de reza ou algo assim, e nos ensinou como a gente deveria proceder. Voltamos para a casa do padrinho. Pegamos um lampião, ferramentas e saímos por uma vereda que levaria a gente para uma ponta da mata que ele tinha lá no fundo da fazenda. Eu conseguia ver meu padrinho na frente me guiando. E o mais incrível era que eu não estava sentindo medo. Quando a gente estava prestes a entrar na mata, meu padrinho parou e disse: Daqui em diante eu não posso mais ir com vocês. Tenho que voltar para minha casa. Vou falar o lugar onde a enterrei. Armando sabe onde é. Como só eu conseguia ver e ouvir, fui repetindo as palavras para meu tio, tudo o que ele falava. E assim ele disse: Segue adiante pela vereda até a encruzilhada.
que lá tem um pé de chorão. Quando chegar lá, entre à direita e vá pelo carreiro que sobe até o riacho. Depois de atravessar, anda por mais umas 100 braças e vai ver que tem 2 pés de jatobá. Mede o meio entre eles e pode cavar, pois foi lá que eu enterrei. Eu nunca tinha andado naquele pedaço das terras do meu padrinho, por isso não tinha como eu saber dos detalhes. Quando terminei de falar, seu Armando marejou os olhos e disse: "Pode deixar, meu pai. Vamos sentir muitas saudades, mas vamos libertar o Senhor desse sofrimento e o Senhor vai poder ter seu descanso." A partir desse momento foi que as coisas começaram a complicar, pois comecei a ouvir barulhos diferentes. Tive a sensação que alguém estava na espreita. Mesmo assim, seguimos adiante e quando a gente passou pelo riacho, seu Armando disse: "Vocês estão escutando?" Eu já estava ouvindo há algum tempo, mas só quando a gente chegou perto do local da botija, eles também começaram a escutar a mesma coisa. Falei que sim, meu pai também escutou. Por isso ele pegou o facão e ficou tentando ver quem fazia aqueles barulhos. Mas a gente não enxergava muita coisa, apesar da claridade do lampião. A essa altura, já desconfiávamos que fossem os demônios que estavam guardando o local da botija, como Dona Loura nos alertou. Quando encontramos os 2 pés de jatobá, um ser negro que parecia uma sombra pulou lá de cima, bem na nossa frente. Ele era como uma fumaça, mas dava para sentir o seu odor e ver os olhos vermelhos da cor de sangue. O demônio começou a esbravejar palavras que ninguém entendia. Então meu pai pegou as velas e fez um círculo em volta da gente. Quando ele acendeu essas velas, foi possível ver como se existisse um exército de demônios ali na mata, pela quantidade de olhos vermelhos no meio da escuridão. Eram tantos que me lembravam vagalumes. A diferença era que eles não piscavam. Todos nós ficamos apavorados, mas eles não se aproximaram muito da gente. Meu pai e seu Armando começou a cavar a terra, e cada vez que cavava, os demônios soltavam urros, gemidos e choros. Uma mistura de sons que amedrontava qualquer homem, por mais corajoso que ele fosse. Depois de um tempo cavando, encontramos a botija. E nessa hora os demônios se enfureceram, pois começou uma ventania que parecia que a mata inteira ia desabar. Os galhos começaram a cair onde a gente estava. Seu Armando então disse: "Se a gente sair, eles pegam a gente, e se ficar, um pedaço de madeira pode nos acertar." Meu pai então pegou um papel que Dona Loura tinha dado, começou a ler em voz alta. Era uma oração do credo. Enquanto meu pai fazia a leitura, os demônios foram se afastando. Algum tempo depois, o vento cessou e a mata ficou em silêncio. Desenterramos a botija e saímos bem depressa daquele lugar. Quando a gente estava chegando no riacho, nós 3 conseguimos ver meu padrinho na beira da água. Ele levantou a mão e se despediu sem falar uma única palavra. Nessa hora, o meu pai e seu Armando já sabiam que o sofrimento tinha acabado. A gente voltou para casa e de longe ouvimos choros, pois ele havia partido há pouco tempo. Dona Loura pegou a botija, levou para casa. No dia seguinte, após o sepultamento, a gente abriu. Realmente tinha um pouco de ouro e algumas notas que pouco valiam, mas só o ouro dava para fazer a vida de qualquer um. Seu Armando sugeriu dividir o valor em 2 partes iguais. Meu pai falou que não seria justo, pois aquela fortuna foi conseguido com muito trabalho e que seu João sempre foi um homem bom e direito, nunca lesou ninguém e sempre honrou seus compromissos. Com a negativa de meu pai, seu Armando falou que meu padrinho só descansou por minha causa. Então perguntou o que eu achava. Falei que não precisava. Mesmo assim, seu Armando fez questão de dividir e falou: "Sei que meu pai lá de cima, onde estiver, vai concordar com o que eu vou fazer. Vou dar uma boa quantia desse dinheiro para vocês. Vou dar uma ajuda para a tia Loura e vou dar um agrado para os trabalhadores da fazenda. Cada um vai ganhar um pouco.
Com a quantia que a gente recebeu, meu pai usou para reformar a casa do sítio e comprar mais algumas cabeças de gado. Todo mundo ficou contente e sei que meu padrinho também ficou satisfeito. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo.